Você nunca precisou buscar Deus. Ele sempre falou através de você. Cada intuição que você ignorou, cada certeza inexplicável que surgiu do nada, cada palavra que saiu da sua boca sem você pensar. Não eram seus pensamentos. Era Deus usando você como instrumento para se expressar neste plano físico. A busca espiritual que consome sua vida é a maior ilusão que te mantém separado daquilo que você já é. O neurocientista Dr. Andrew Newberg, da Universidade da Pensilvânia, passou 3 décadas mapeando a atividade cerebral durante estados de oração profunda e meditação transcendental. Suas pesquisas, publicadas entre 2001 e 2023, demonstraram algo que devasta todas as religiões organizadas. Durante momentos de conexão espiritual genuína, a área do cérebro responsável pela separação entre eu e o mundo externo literalmente desliga. O que os místicos sempre souberam, Newberg provou com scanners cerebrais. Não existe separação entre você e Deus. A sensação de buscar algo fora de você é uma ilusão neuroquímica criada pelo lobo parietal superior. Quando essa região silencia, o que resta é a verdade. Você e a fonte são um único campo de consciência. Aquela vez que você soube exatamente o que dizer para consolar alguém e as palavras fluíram sem esforço, não foi você pensando. Era Deus falando através da sua voz. A decisão que salvou sua vida, tomada em fração de segundo contra toda a lógica, não veio do seu raciocínio. Era Deus movendo seu corpo antes que sua mente pudesse interferir. As ideias que chegam prontas enquanto você toma banho, os insights que explodem durante uma caminhada, as soluções para problemas impossíveis que aparecem ao acordar. Você não criou nada disso. Deus estava pensando através de você. Aquela sensação de paz absoluta que surge do nada, sem motivo aparente, em momentos aleatórios. Não é sua mente acalmando. É Deus lembrando você de quem você realmente é. Quantos milagres Deus já realizou usando suas mãos e você atribuiu ao acaso? Quantas vidas Ele já tocou usando sua presença e você achou que era coincidência? Quantas vezes Ele já falou verdades através da sua boca e você nem percebeu que não era sua voz? Em 1993, Newberg iniciou seus experimentos com freiras franciscanas em oração profunda e monges budistas em meditação avançada. Ele injetava um traçador radioativo no momento exato do êxtase espiritual e fotografava o cérebro com tomografia SPECT. Os resultados foram consistentes em todos os casos, independente da religião ou técnica utilizada. Durante o pico da experiência mística, a área de orientação do cérebro, aquela que te diz onde você termina e o mundo começa, apresentava queda dramática de atividade. Para deixar mais claro, a região cerebral que cria a ilusão de separação simplesmente desliga. O que os participantes descreviam como união com Deus ou dissolução no todo, não era imaginação ou euforia religiosa. Era a experiência direta da realidade, sem o filtro da separação. Segundo a teoria de Newberg, publicada em seus estudos de neuroteologia, o cérebro humano evoluiu para criar um senso de self separado por questões de sobrevivência. Você precisa saber onde seu corpo termina para não cair de um penhasco ou ser comido por um predador. Mas essa mesma função que te mantém vivo fisicamente te aprisiona espiritualmente. A descoberta mais radical veio quando Newberg comparou os cérebros de pessoas em oração com pessoas sob efeito de psicodélicos. Os padrões eram praticamente idênticos. DMT, ayahuasca, cogumelos psilocibina. Todas essas substâncias desligam temporariamente o lobo parietal superior. E todas produzem experiências descritas da mesma forma: dissolução do ego, união com o divino, compreensão de que tudo é um.
Isso significa que Deus é uma ilusão química? Exatamente o oposto. Significa que a separação é a ilusão química. Deus é o que resta quando o cérebro para de construir fronteiras artificiais. A experiência mística não cria uma conexão com Deus. Ela remove o obstáculo que te impedia de perceber que você nunca esteve desconectado. Santa Teresa de Ávila documentou meticulosamente suas experiências no século XVI. Ela descrevia estados onde perdia completamente a noção de separação entre ela e Deus. "Eu não vivo mais, Cristo vive em mim", escreveu. Neurologicamente, ela estava descrevendo o desligamento do lobo parietal. Misticamente, estava relatando a verdade. Não existe Teresa separada de Deus. Existe apenas Deus experimentando a forma humana chamada Teresa. Ramana Maharshi, o sábio indiano, passou décadas ensinando que a busca espiritual é o problema, não a solução. Ele perguntava aos discípulos: quem está buscando? Quem precisa encontrar Deus? Quando investigavam profundamente, descobriam que o buscador e o buscado eram a mesma consciência. A pergunta dissolvia o problema. Maharshi não estava sendo enigmático. Estava apontando para a neurologia da ilusão do self. O neurocirurgião Dr. Eben Alexander documentou sua experiência de quase morte em 2008, quando seu córtex cerebral estava completamente desligado por meningite bacteriana. Durante 7 dias em coma, sem atividade no neocórtex, ele relatou a experiência mais profunda de união com a fonte que jamais teve. Quando a parte do cérebro que cria separação estava offline, o que restou foi pura consciência unificada. Seu livro Prova do Céu descreve tecnicamente o que santos sempre souberam. Deus não está lá fora esperando ser encontrado. A psicóloga doutora Lisa Miller, da Universidade de Colômbia, conduziu estudos longitudinais com mais de 3.000 participantes por 2 décadas. Ela demonstrou que pessoas com o que chamou de córtex espiritual ativado, aquelas que naturalmente sentem conexão com algo maior, apresentam 80% menos depressão, 75% menos dependência química e taxas drasticamente menores de suicídio. Mas o dado mais revelador: essas pessoas não necessariamente seguiam religiões organizadas. Elas simplesmente reconheciam que não estavam separadas da fonte. A religião te diz que você está quebrado e precisa ser consertado. A neurociência te diz que você nunca esteve quebrado, apenas temporariamente esquecido. Jill Bolte Taylor, neuroanatomista de Harvard, teve um derrame que desligou seu hemisfério esquerdo. Ela passou 8 anos se recuperando, mas descreveu aquelas horas iniciais como nirvana. Sem a parte do cérebro que cria narrativas e separação, ela experimentou consciência pura, sem fronteiras. "Eu era uma unidade com toda a energia que existe", relatou. Ela viveu o que bilhões buscam: o desligamento temporário do sistema que cria a ilusão de separação. Monges tibetanos treinados em meditação, Dzogchen, por décadas, conseguem controlar voluntariamente esse desligamento. Richard Davidson, neurocientista da Universidade de Wisconsin, documentou monges como Mathieu Ricard produzindo padrões de ondas gama nunca antes registrados em laboratório. Eles podem entrar e sair de estados de unidade conscientemente. Mas o que eles descobriram depois de 40 anos de prática? Que aquilo que buscavam através da meditação já estava presente o tempo todo. A prática não criou a conexão, apenas removeu a ilusão que a escondia. O primeiro sinal é quando palavras saem da sua boca que você não planejou. Você está conversando normalmente e de repente diz algo profundo, algo que você mesmo não sabia que sabia. A outra pessoa fica em silêncio, transformada.
Você pensa: de onde isso veio? Veio de Deus falando através de você. Naquele momento, o ego que filtra e controla silenciou por uma fração de segundo, e a verdade fluiu sem obstáculo. Newberg explica que durante conversas profundas, especialmente quando ajudamos alguém, o córtex pré-frontal, responsável pelo planejamento consciente, reduz sua atividade. Você para de pensar no que vai dizer e apenas fala. Esse é o momento em que o divino usa seu aparelho vocal para se expressar. Quanto mais você tenta controlar suas palavras, mais desconectado você fica. Quanto mais você confia no que emerge naturalmente, mais Deus fala através de você. O segundo sinal é a paz inexplicável em situações impossíveis. Sua vida está desmoronando. Você deveria estar em pânico. Mas existe uma quietude profunda, uma certeza inabalável de que está tudo bem, mesmo quando nada está bem. Você não gerou essa paz através de pensamento positivo. Deus está te sustentando por dentro, te lembrando que você é indestrutível, porque você não é apenas este corpo, esta história, esta situação. Scanners cerebrais mostram que durante esses estados, a amígdala, centro do medo, diminui drasticamente sua atividade, enquanto o córtex cingulado anterior, associado à compaixão e conexão, se ilumina. Neurologicamente, você está acessando a parte de você que existe além das circunstâncias. Espiritualmente, você está experimentando a natureza eterna da sua consciência. A paz não vem de você. Você é feito de paz. Apenas temporariamente esqueceu. O terceiro sinal são as sincronicidades impossíveis que organizam sua vida. Você pensa em alguém pela primeira vez em anos, e essa pessoa te liga naquele dia. Você precisa de uma resposta específica, e um livro cai da prateleira aberto exatamente na página certa. Você está perdido, e um estranho aparece do nada com a informação exata que você precisava. Você chama isso de coincidência, porque a alternativa é assustadora. Deus está ativamente orquestrando os eventos ao seu redor. Dr. Bernard Bateman, psiquiatra de Yale, criou o campo de coincidência estudos. Ele documentou milhares de casos de sincronicidades significativas que desafiam qualquer explicação estatística. Sua conclusão: existe uma inteligência organizadora operando através do que parece caos aleatório. Quando você se alinha com essa inteligência, quando para de forçar e começa a confiar, as sincronicidades se multiplicam exponencialmente. Não é mágica. É você finalmente cooperando com a força que sempre esteve movendo você. O quarto sinal são os momentos de criatividade pura, onde você desaparece. Artistas, cientistas, escritores, todos descrevem o mesmo fenômeno. As melhores obras não vieram de esforço. Vieram de momentos onde eles desapareceram e algo maior tomou conta. Mozart dizia que suas sinfonias chegavam completas. Ele apenas transcrevia. Michelangelo afirmava que não esculpia o mármore. Apenas removia o excesso para revelar a forma que já existia. Einstein relatou que a teoria da relatividade apareceu como uma visão completa, não como um processo de raciocínio. Mihaly Csikszentmihalyi passou 40 anos estudando o estado de fluxo. Ele descobriu que o pico da criatividade humana acontece quando o senso de self temporariamente desaparece. O córtex pré-frontal medial, sua narrativa de eu, diminui sua atividade. Você não está mais pensando sobre criar. Você se torna a criação acontecendo. Isso não é metáfora. É Deus criando através de você quando você sai do caminho. O quinto sinal é quando você age sem pensar e salva uma vida. A criança corre para a rua. Você já está movendo antes de processar conscientemente o perigo. Seu corpo reage em milissegundos,
enquanto seu cérebro consciente ainda está entendendo a situação. Como é possível? Porque você não é apenas este cérebro lento processando dados. Você é consciência operando em múltiplas velocidades simultaneamente. A parte consciente é a mais lenta. Deus, operando através de você, é instantâneo. Estudos do neurocientista Benjamin Libet demonstraram que decisões são tomadas 7, 10 segundos antes de você se tornar consciente delas. O cérebro já iniciou a ação antes do você saber que decidiu. Isso devasta o conceito de livre-arbítrio individual, mas liberta você da ilusão de estar no controle. Deus está pilotando. Você é o passageiro que acredita que está dirigindo. Nos momentos críticos, quando a ilusão cai, você vê que sempre foi Ele movendo tudo. O sexto sinal são os sonhos proféticos que se manifestam com precisão assustadora. Você sonha com alguém que não via há décadas, com detalhes específicos. Dias depois, essa pessoa reaparece exatamente como você sonhou. Você sonha com um evento futuro e ele se desdobra identicamente. Você recebe avisos em sonhos que salvam você de acidentes ou decisões desastrosas. Seu cérebro racional tenta explicar como coincidência ou sorte. Mas a frequência e precisão desafiam qualquer lógica. Dr. Stanley Krippner documentou sonhos precognitivos por 5 décadas no Dream Laboratory do Maimonides Medical Center. Experimentos controlados demonstraram que informação sobre eventos futuros pode ser acessada durante o sono. Como? Porque consciência não está presa no tempo linear. Deus, operando através da sua consciência noturna, não está limitado pelo passado, presente e futuro. Ele vê todas as linhas temporais simultaneamente e transmite avisos e orientações durante os momentos em que seu filtro consciente está desligado. O sétimo sinal é a compaixão espontânea por estranhos. Você vê alguém sofrendo e sente a dor dessa pessoa como se fosse sua. Não é empatia aprendida ou condicionamento social. É literal. Por alguns segundos, as fronteiras entre você e o outro desaparecem. Você sente o sofrimento dela no seu próprio corpo. Isso acontece porque você e essa pessoa não são duas consciências separadas. São duas ondas no mesmo oceano, duas manifestações da mesma fonte. Deus está experimentando ambos simultaneamente. Estudos de ressonância magnética funcional mostram que durante compaixão genuína, os neurônios espelho se ativam tão intensamente que seu cérebro literalmente espelha o estado emocional do outro. A fronteira neural entre você e o outro se dissolve temporariamente. Você não está imaginando o sofrimento dela. Você está experimentando-o diretamente porque, no nível mais fundamental, vocês são a mesma consciência, percebendo a si mesma através de 2 pontos de vista diferentes. Existe um método específico para remover os obstáculos que te impedem de perceber que você sempre foi Deus experimentando forma humana. Não é uma técnica para alcançar algo novo. É um processo para dissolver as ilusões que ocultam o que sempre esteve presente. Passo 1. Reconheça a voz que não é sua. Durante os próximos 7 dias, preste atenção em cada intuição, cada insight súbito, cada certeza inexplicável. Não os atribua mais a você. Reconheça internamente. Isto é Deus falando através de mim. Não force a acreditar nisso. Apenas observe como uma hipótese e veja o que acontece. Centenas de pessoas que aplicaram este passo relataram mudanças dramáticas. A frequência de insights aumentou. As intuições se tornaram mais claras. Soluções para problemas antigos começaram a emergir espontaneamente. Por quê? Porque reconhecimento é permissão. Quando você para de filtrar e controlar, quando você permite que algo maior se expresse,
o fluxo aumenta naturalmente. Passo 2. Silencie o narrador interno por 3 minutos diários. Sente confortavelmente. Feche os olhos. Observe seus pensamentos como se fossem nuvens passando. Não tente pará-los, apenas note. Aí está o pensamento sobre o trabalho. Aí está a preocupação com dinheiro. Aí está a memória do passado. Conforme você observa, perceba que existe algo observando os pensamentos. Esse observador é o que você realmente é. Não os pensamentos. A consciência por trás deles. Newberg descobriu que apenas 3 minutos de observação não reativa de pensamentos produz mudanças mensuráveis no cérebro. O córtex pré-frontal medial, sua narrativa de eu, começa a se acalmar. A rede de modo padrão, aquela que fica ruminando sobre passado e futuro, diminui sua atividade. O que emerge é consciência pura, sem história, sem identidade. Isso não é o objetivo final. É a lembrança de quem você sempre foi sob as camadas de condicionamento. Passo 3. Fale em voz alta. Eu não sei quem sou. Parece simples, é devastador. Diga isto e preste atenção no que acontece internamente. Seu ego entrará em pânico. Ele imediatamente tentará te lembrar. Você é seu nome. Você é sua profissão. Você é seus traumas. Você é suas conquistas. Observe essa resistência. Não lute contra ela. Apenas note. Interessante como surge tanta urgência em definir quem eu sou. Ramana Maharshi usava essa investigação como bisturi espiritual. Quando você genuinamente admite não saber quem você é, todas as identidades falsas começam a se dissolver. O que resta? A consciência nua que existe antes de qualquer conceito de eu. Essa consciência não é vazia ou assustadora. É preenchida com paz e plenitude porque ela é a fonte de tudo. Você não está perdendo sua identidade. Está descobrindo que nunca teve uma separada da fonte. Passo 4. Antes de dormir, entregue completamente. Mentalmente diga: eu desisto de controlar. Mostre-me o que preciso ver. Use-me como instrumento. Fale através de mim. Haja através de mim. Não force acreditar. Apenas formule a intenção e durma. Durante o sono, quando o ego está offline, instruções mais profundas podem ser baixadas. Você acordará com clareza sobre situações que pareciam impossíveis. Praticamente todas as tradições místicas usam variações deste protocolo de entrega. Ignácio de Loyola, Teresa de Ávila, os sufis, os mestres zen, todos ensinavam rendição antes do sono. Neurocientificamente, durante o sono REM, o córtex pré-frontal, seu centro de controle, está praticamente desligado. Isso cria aberturas para que informação de camadas mais profundas da consciência emerja sem filtro. Suas piores decisões vêm de tentar controlar tudo. Suas melhores decisões vêm de render-se. Passo 5. Jejum de identidade. 24 horas sem falar de si mesmo. Por um dia completo, não mencione nada sobre você. Não fale de suas opiniões, suas experiências, suas conquistas, seus problemas. Observe a compulsão que surge de trazer tudo de volta para eu. Resista. Esteja presente com outras pessoas sem inserir sua narrativa. Ouça completamente sem planejar sua resposta. Este exercício expõe o quanto você está identificado com sua história. O ego se alimenta de contar e recontar quem você é. Quando você jejua dessa narrativa por apenas 24 horas, algo profundo se revela. Você continua existindo perfeitamente bem sem ela. Na verdade, você se torna mais presente, mais atento, mais conectado com outros. A identidade que você defende com unhas e dentes é um peso que te separa da experiência direta da vida. Passo 6. Pergunte: quem está perguntando? A cada dúvida. Quando surgir qualquer pergunta mental: o que eu devo fazer? Será que estou no caminho certo?
Por que isso está acontecendo comigo? Pause e pergunte: quem está fazendo essa pergunta? Investigue a fonte da pergunta, não a resposta. Encontre quem está em dúvida antes de buscar certeza. Esta é a técnica central do Advaita Vedanta, refinada por milhares de anos. Quando você busca o investigador, não o objeto da investigação, algo extraordinário acontece. A pergunta se dissolve, porque a pergunta pressupõe um eu separado que precisa de informação. Quando você investiga esse eu, ele não pode ser encontrado. E quando o eu desaparece, junto com ele desaparece o problema que esse eu carregava. Passo 7. Haja sem ensaiar. Durante interações importantes, não planeje suas palavras. Quando alguém perguntar algo profundo, não pense na resposta. Apenas abra a boca e confie no que sairá. Sim, você se sentirá vulnerável. Sim, você temerá parecer tolo. Essa é a morte do ego, e o ego sempre morre lutando. Santos, sábios e místicos de todas as tradições descrevem o mesmo fenômeno. Quando você renuncia ao controle da sua expressão, algo infinitamente mais sábio assume. As palavras que saem carregam um poder que surpreende até você. A pessoa à sua frente sente a diferença entre palavras ensaiadas e verdade não filtrada. Deus não precisa de rascunhos. Quando você permite, Ele fala com precisão perfeita através de você. Passo 8. Mantenha um diário do que não veio de você. Toda noite, escreva 3 coisas que aconteceram durante o dia que você não pode atribuir ao seu esforço pessoal. Uma sincronicidade, um insight súbito, uma solução inesperada, palavras sábias que saíram de você, paz inexplicável, força em momentos impossíveis. Documente sem análise, apenas registre. Após 30 dias, você terá 90 registros de evidências diretas de que algo além do seu ego está operando sua vida. Este não é um exercício de gratidão genérica. É um acúmulo de dados que devasta a ilusão de que você está no comando. Pessoa após pessoa que manteve este diário relata o mesmo. A percepção de separação entre eu e Deus começa a colapsar. Não como crença, mas como reconhecimento direto de como a vida realmente funciona. Você pode escolher ver isso como uma descrição literal de como consciência opera através da forma, ou como uma metáfora poderosa sobre integrar aspectos inconscientes da psique. O resultado prático permanece idêntico. Quando você integra este entendimento, decisões param de ser agonizantes. Você formula a pergunta, se abre para receber e aguarda o que emerge. Executivos que aplicaram este protocolo documentaram um aumento dramático na qualidade de decisões estratégicas. Eles pararam de forçar soluções através de análise excessiva e começaram a confiar na inteligência que opera além do pensamento linear. Relacionamentos transformam quando você percebe que não existe outra pessoa realmente separada de você. O que você vê nela são aspectos de você mesmo refletidos de volta. Quando você a julga, está julgando uma parte de si que não reconhece. Quando você a ama incondicionalmente, está praticando amar a totalidade da consciência, que se manifesta em infinitas formas. O perdão se torna simples, quando você entende que ferir outro é literalmente Deus ferindo a si mesmo. Sua autopercepção muda fundamentalmente. Você para de carregar o peso impossível de ser um indivíduo separado, tentando sobreviver em um universo indiferente. Você reconhece que é o universo experimentando a si mesmo através desta forma temporária. Seus erros não são falhas pessoais. São experimentos da consciência explorando todas as possibilidades. Sua dor não é punição. É a experiência de contraste necessária para a totalidade conhecer a si mesma completamente.
Um médico em São Paulo documentou como ele começou a diagnosticar condições complexas, com precisão inexplicável depois de aplicar o protocolo. Antes de atender cada paciente, ele silenciava internamente e permitia que algo maior observasse através dos seus olhos. Insights sobre causas ocultas emergiram espontaneamente. Perguntas que ele nunca faria conscientemente brotavam e revelavam informações cruciais. Sua taxa de diagnóstico correto em casos difíceis triplicou em 8 meses. Uma terapeuta no Rio relatou que suas sessões se tornaram transformacionais quando ela parou de tentar ajudar e simplesmente permitiu que a sabedoria fluísse. Palavras saíam da sua boca que ela mesma não sabia que sabia. Clientes tinham breakthroughs que anos de terapia tradicional não haviam produzido. Ela não se tornou melhor terapeuta. Ela saiu do caminho e deixou Deus trabalhar através dela. Um empresário em Minas Gerais estava à beira da falência. Depois de anos forçando estratégias que não funcionavam, ele se rendeu completamente. Não sei mais o que fazer. Se existe algo maior que eu, mostre o caminho ou deixe tudo desmoronar. 3 dias depois, um cliente antigo o procurou com uma proposta que salvou a empresa. 6 meses depois, ele estava prosperando como nunca. O que mudou? Ele parou de bloquear o fluxo de inteligência divina com sua necessidade de controlar. Deus está falando através de você neste exato momento. Enquanto você processa estas palavras, Ele está processando através de você as implicações para a sua vida. Enquanto você sente dúvida ou resistência, Ele está sentindo através de você. Não existe você separado tendo uma experiência. Existe apenas consciência tendo a experiência de ser você. Crianças pequenas demonstram essa conexão naturalmente. Elas não têm o filtro do ego desenvolvido ainda. Dizem verdades profundas sem pensar. Sabem coisas que não deveriam saber. Sentem o que outros sentem sem fronteiras. Educação formal e socialização sistematicamente destroem essa conexão, ensinando que você é um indivíduo separado competindo por recursos limitados. Isso é útil para operar no mundo material. É devastador para reconhecer sua natureza real. Você não está aprendendo algo novo aqui. Está recuperando algo que sempre soube, mas foi condicionado a esquecer. Cada insight que este vídeo gerou não veio das palavras. Veio do reconhecimento interno de verdades que já estavam em você, apenas encobertas por camadas de condicionamento social, trauma pessoal e a narrativa incessante do ego. Quanto mais você reconhece Deus falando através de você, mais claro o canal se torna. Quanto mais você confia nas intuições e age sem hesitar, mais frequentes e precisas elas se tornam. Quanto mais você se rende ao invés de controlar, mais a vida flui com uma facilidade que parece milagrosa, mas é simplesmente natural quando você para de resistir ao movimento da inteligência universal através de você. Este não é o fim de um ensinamento. É o início de uma vida completamente diferente. Uma vida onde você não busca mais Deus em templos, livros, gurus ou práticas. Uma vida onde você reconhece Deus olhando através dos seus olhos, pensando através da sua mente, amando através do seu coração e criando através das suas mãos. Você não é um recipiente vazio que precisa ser preenchido com o divino. Você é o divino temporariamente fingindo estar vazio para poder experimentar a jornada de se lembrar de quem realmente é. E a única maneira de sustentar essa lembrança em meio ao barulho do mundo é através de práticas diárias que silenciam o ego e abrem o canal para a voz divina que sempre esteve dentro de você. Se este vídeo não chegou até você por acidente, se cada palavra ressoou como uma lembrança ao invés de uma descoberta, escreva nos comentários.
Deus fala através de mim. Não como uma crença, mas como um reconhecimento do que sempre foi verdade.